Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula nós iremos continuar abordando os conceitos de método GET e POST que nós estávamos vendo na aula anterior. Na aula anterior nós usamos o método GET para enviar dados e para resgatar dados. Então, formulário, enviando dados via método GET e resgatando em outro formulário esses dados via método GET. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós iremos utilizar agora o método POST. Observem que quando nós utilizamos o método GET, esses dados que são enviados via URL. Então, observem, usando o método GET, ele está enviando os dados que eu preenchi no formulário para o outro arquivo PHP junto com a URL. Utilizando agora o método POST, a gente vai observar uma mudança nisso. Vou usar o método POST. Então, é um método que não aparece os dados que estão sendo enviados via formulário na URL. Se eu voltar aqui no meu início do meu projetinho, escrever um nome aqui e enviar, observem que ele não enviou os dados via URL e ainda deu algum erro aqui, falou que o txt_nome, essa variável não foi identificada. Não foi identificada, pois nós estamos enviando via POST e resgatando via GET. Então, o que nós vamos fazer? Modificar o resgate para POST. Então, agora a gente vai enviar via POST e vai resgatar esses dados via POST. Voltando aqui, se eu der um atualizar, a gente vai ter que voltar à página anterior, atualizar. José. Seja bem-vindo, José. Vejam que os dados não foram enviados via URL, mesmo assim os dados apareceram aqui na tela para a gente. Então, diferença, método GET aparece os dados na URL, método POST esses dados são enviados de forma oculta. Bom, eu tinha falado que a gente ia trabalhar com envio de arquivo de dados para o mesmo arquivo. Então, eu vou dar um Ctrl C nisso aqui. Aqui no index agora eu vou enviar esses dados então para o mesmo arquivo. A gente estava falando que era para esses dados ser enviados para o cadastro.php. Só que agora eu não quero mais que esses dados do formulário sejam enviados para o cadastro.php. Eu quero que eles sejam enviados para o mesmo arquivo. Então, só apaguei o destino para onde esses dados seriam enviados, ou senão você coloca aqui que o destino é o próprio arquivo, só que é desnecessário, pode colocar também, mas não tem problema, mas é desnecessário, que é o index.php. Então, do index para o index mesmo, ou se não, apaga. Aqui, o método de envio é o método POST, e é isso aqui. Vai dar um errinho, que eu já vou mostrar para vocês o porquê também. Voltando aqui no começo, deu um erro. Deu esse erro pelo seguinte, porque a gente está tentando... desculpa. Está dando esse erro porque a gente está tentando enviar esses dados, só que o txt_nome não existe. Porque o txt_nome ele só vai existir a partir do momento que a gente clicar no botão cadastrar. Daí esse txt_nome existe, porque ele é um componente do formulário que só vai existir a hora que eu der um clique no cadastrar. Daí o formulário vai ser enviado via POST e a partir desse momento o meu txt_nome vai existir. Então aqui, quando ele não existe, ele fica dando esse erro. O que a gente vai fazer? Vou mostrar um esqueminha de suprimir o erro, não é a forma correta de fazer isso, mas por enquanto as aulas não deram os pré-requisitos necessários ainda para a gente entender qual é a forma correta. A gente vai abordar isso nas próximas aulas. Então só vou suprimir o erro, lembrando que o arroba ele faz uma supressão do erro, não faz com que o erro apareça para o usuário final. No entanto, não faz com que o erro pare de existir. Ele só não deixa que o erro apareça lá. Atualizando, os erros não existem mais. E, ok, os dados estão aqui. Bom,
Essa foi a nossa aula, trabalhando com método, com envio de dados via método POST e enviando dados para o mesmo arquivo PHP. Na próxima aula nós continuaremos trabalhando com algumas codificações básicas da linguagem PHP. Um abraço a todos e eu aguardo vocês na próxima aula.